Para início de conversa, estou trazendo um artigo aqui de 2017 do Moran Navarro, que fala o seguinte, que se o treinamento for levado até a falha, todos os estudos mostram aí, através de marcadores indiretos inflamatórios, de dano muscular, a recuperação tem que ser diferente. Se a intensidade do treinamento for diferente, a recuperação também for diferente. Se o volume que está relacionado com a frequência semanal, né? Se eu tenho uma frequência semanal maior, esse volume tem que ser menor. Se eu tenho uma frequência semanal menor, esse volume tem que ser maior. Então existe uma interação entre essas duas variáveis do treinamento. Tudo isso o treinamento tem que mudar. Se for até a falha, também tem que ser diferente. Está aqui o Moran Navarro, publicou um artigo no European Journal of Applied Physiology, 2017. Já fala que para início de conversa, se o treinamento for levado até a falha, o tempo de recuperação tem que ser diferente. Tá? Quando dá o estímulo novo? Quando aplicar novamente o estímulo? De 48 a 72, é muito vago falar isso, é mole empurrar para frente. Não, vamos pular de assunto. É entre 48 a 72, é isso que a literatura fala. A literatura não mostra exatamente como é. Ah, não mostra não? Olha só então. E aí, para fundamentar isso que eu acabei de dizer, estou trazendo um artigo aqui da Kendall e do Burke, que eles analisaram aí 2 grupos, entre eles homens e mulheres, 6 semanas de intervenção. Realizavam 6 séries semanais e 9 exercícios para o corpo inteiro, membros superiores e membros inferiores. Um grupo fazia 2 séries de 10, 3 vezes na semana, com um intervalo de 48 horas entre as sessões. O outro grupo fazia 3 séries de 10, só que 2 vezes na semana, também com intervalo de 48 horas entre uma sessão e outra. A intensidade variava progressivamente entre 60% e 90%, de 1RM, né? Ou seja, era um progressivo, e eles analisaram aí o VTT, o volume load, tá? Que não houve diferença, obviamente, um treinou mais frequentemente, mas com menos séries em cada dia. O outro que tinha uma frequência menor, adicionou uma série a mais para poder ter o mesmo volume. Com relação aos grupos heterogêneos, entre aspas, quando se fala em homens e mulheres, olha o que eles fizeram para poder equalizar. Eles equalizaram os grupos entre os gêneros pela força máxima e pela composição corporal. Ou seja, independente de ser homem ou mulher, tinha que ter o mesmo nível de força, tanto no agachamento quanto no supino, e a mesma quantidade de massa magra em sua composição corporal. Ou seja, para os dados estatísticos, independente de ser homem ou mulher, não interessa. O que interessa são os valores apresentados para índices de força, tanto de membros inferiores quanto membros superiores, e o percentual de massa magra, obviamente, porque tem aí relação com o gasto de energia, consumo de oxigênio e por aí vai. Então, o estudo bem redondinho, só variaram aí com relação à frequência e ao volume total por dia de treinamento com relação ao número de séries. E olha só, eram 9 exercícios para o corpo inteiro. Faziam lá supino reto, agachamento, supino inclinado com halter, puxada aberta, né, no pulley, remada, desenvolvimento com halter, flexora e extensora, bíceps e tríceps, ou seja, todos os grandes grupamentos musculares. Colégio Americano de Medicina Esportiva, tradicionalmente. Beleza. Preste atenção numa coisa que eu quero dizer para você. Olha só. Dos exercícios que os 2 grupos com intervenções distintas fizeram, eu separei alguns aqui e, obviamente, por associação e dedução, eu tenho como inferir isso muito claramente, nitidamente. Presta atenção, supino reto barra livre. Quais os músculos envolvidos? Peito, deltóide anterior e tríceps, em função da força atrito. Perfeito? Supino inclinado com halter. Peito, deltóide anterior e tríceps. Não tem força atrito no dumbbell, então entra o bíceps no lugar do tríceps. É uma questão biomecânica que eu não vou entrar aqui por menores e você nem adianta me fazer essa pergunta, porque essa pergunta não está dentro desse curso. Está no curso de musculação, o estado da arte do treinamento de força. Supino inclinado com halter, peitoral, deltóide anterior e bíceps. Desenvolvimento com halter, mesma coisa que o de cima. Peito, deltóide anterior e bíceps. Tríceps acima da cabeça, né? Tríceps overhead press, obviamente, tríceps braquial, cabeça longa, eu só detalhei ali por causa do pré-estiramento, tem uma maior tensão ali. Beleza, presta atenção numa coisa, de todos esses exercícios, observem
que, você que está aí do outro lado, observa que determinados grupos musculares foram estimulados igualmente. Quem são eles? Presta atenção. Nesse ensaio clínico, os dois grupos, tanto um com uma frequência maior e o outro com uma frequência menor, eles tiveram o mesmo volume load, porque um fazia mais vezes na semana, mas menos séries. O outro fazia mais séries por dia de treino, mas uma menor frequência. É o que acontece na nossa realidade. É o melhor estudo até hoje publicado para poder equalizar volume de treinamento. Presta atenção, com frequências distintas. Realizaram um máximo de 3 exercícios, 3 séries em cada exercício. E cada exercício, somando, dava 9 séries para os mesmos grupos musculares, ou seja, pelos exercícios que eles realizaram, o peitoral, o deltoide anterior e o tríceps realizavam 9 séries a cada 48 horas. Vamos ver o resultado? O que influenciou isso? Treinar o mesmo grupamento a cada 48 horas? Lembra lá do que eu acabei de dizer? É de 48 até 72 a supercompensação. Amigo, você tem que se decidir. Porque se o volume for diferente, se a intensidade for diferente, se for até a falha ou não a falha concêntrica, altera tudo. Preste atenção. O grupo 1 e o grupo 2 tiveram graficamente e estatisticamente o mesmo ganho de massa muscular. Exatamente igual, 2,9% contra 3%. Os dois tiveram 3%, estatisticamente sem diferença nenhuma. E o volume de treinamento aqui nesse gráfico à direita foi igual, não houve diferença estatística. Presta atenção. 9 séries a cada 48 horas, não houve interferência para o ganho de hipertrofia. Parece que é seguro realizar 9 séries a cada 48 horas para um mesmo grupamento muscular. Esses resultados sugerem aí que essa recuperação de 48 horas em subsequentes sessões, estímulos, treinos, é suficiente para aumentar a massa muscular e a força em homens e mulheres não treinados. Ou seja, precisa tentar encontrar o ápice da curva de supercompensação no teu aluno que começou a montar o planejamento lá contigo. Se for montar um planejamento, precisa contar a quantidade de séries para cada agrupamento, até 9 séries, 48 horas, vai de olho fechado, tranquilo, que você não vai estar treinando em cima de dano, em cima de microlesão, de dano muscular, que a literatura chama de muscle damage, e que isso vai te atrapalhar tanto o ganho de força quanto a hipertrofia. Agora a gente tem referência, 9 séries, 48 horas. Será que se eu realizar mais séries, eu vou precisar de mais tempo? Tem que ter estudo para poder investigar isso. Outra coisa, presta atenção aqui agora. Por que não é aconselhável treinar um grupamento diversas vezes seguidas ou mesmo o músculo todos os dias? Tem cliente que chega na academia, professor, eu quero ficar com o abdômen definido, quero fazer abdômen todo dia. Eu falo assim, beleza, claro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer quadríceps todo dia. Agachamento, rec, cadeira extensora, avanço, passada, tudo até a falha, até você entalar e ficar com a perna tremendo, não conseguir nem descer a escada da academia. Não, mas quadríceps não pode, porque é um músculo diferente. O quadríceps é um músculo diferente do reto abdominal, que eu saiba, os dois são músculos estriados esqueléticos. Os mesmos são iguais. E tu quer fazer abdômen todo dia? Sem condição, meu querido, a não ser que você faça uma série por dia. Aí você faz uma série na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se você for colocar um volume de séries grande de um treino, de um grupamento normal que você utiliza para hipertrofia, não há a menor possibilidade de você prescrever, obviamente, abdômen todo dia. É muita ignorância, pelo amor de Deus. É um músculo como outro qualquer. Por que não se deve treinar aí? Por causa disso, ó. O gráfico A aqui, a imagem A, é um sarcômero antes de ser estimulado um treinamento de força. E o B é depois de um treinamento, ou seja, A é sem dano estrutural e o B é com dano estrutural. Observa aí alterações decorrentes do treinamento de força, como transversalização do sarcômero, ou seja, desorganização das miofibrilas. Observa a imagem B. Você acha que nessas condições, o teu músculo está preparado para receber um treinamento de igual magnitude, duração, volume, intensidade do que estava no gráfico A, aqui na imagem A? Isso é uma imagem de um microscópio. Óbvio que não. Por isso que não pode simplesmente colocar para treinar o mesmo grupamento sem, obviamente, reestruturar o dano. Hipertrofia de forma leiga nada mais é do que destruir
para reconstruir maior e mais forte. Se você não reconstrói nunca, gera dano em cima de dano, dano em cima de dano, você acha que você vai conseguir ganho hipertrófico? Por isso que tem gente que treina, e quanto mais treina, mais entra em excesso de treinamento, overuse e não consegue hipertrofiar. Simplesmente. Isso acontece o quê? Overtraining. E o overtraining está associado a 6 principais fatores. 3 deles mais recentes e 3 deles mais a médio e longo prazo. E que todo mundo acha que o overtraining, não, você está com overtraining é porque você está treinando em excesso de treinamento há 6 meses. Isso não existe. Overtraining, se você colocar aí um treinamento extremamente excessivo, fatigante, errar na dose e resposta, em 2 semanas você está com problema. Fatores metabólicos estão relacionados ao overtraining, diminuição do drive neural, capacidade cognitiva, raciocínio, né, concentração no exercício, depletação de substratos, nós falamos sobre isso, e de forma mais profunda, a médio e longo prazo, dano muscular constante. Estou sempre com dor, professor, estou sempre com dor, é óbvio, está treinando antes da musculatura se recuperar. Muita gente afirma uma contradição, né? Não é muito, tem muita gente dentro da educação física, né? Grandes pesquisadores, profissionais renomados, respeitadíssimos, que apresentam sim suas evidências, né? Mas essas evidências não são unanimidade, então a gente tem como contrapor essas evidências. Tem muitos pesquisadores, né? Muitos respeitados, que falam e afirmam que a dor muscular não é parâmetro para estimular uma nova sessão de treinamento. Não vou entrar aqui no mérito da questão, não vou discutir. Existem estudos que mostram realmente que o indivíduo estava lá, se submeteu à intervenção, estava com dor ainda e não tinha mais dano estrutural, mas tem outros artigos, outras evidências que mostram que enquanto o cara está com a dor muscular de início tardio, ele ainda está com todos os marcadores inflamatórios, creatina quinase, lactato desidrogenase, que é a LDH, enfim, outros marcadores como desempenho, número de repetições, né, índice de força pela contração voluntária máxima isométrica. Então outros estudos se opõem a essa condição, tá? A dor muscular de início tardio, ela passa a virar dor articular, e aí vem epicondilite, tendinite, por aí, e obviamente questões hormonais, alteração de glicocorticoides, mineralocorticoides, hormônios adrenais, né? Por exemplo, como o cortisol, enfim, diminuição aí nos hormônios sexuais, baixa de testosterona, ou seja, disfunção no sistema hipotalâmico, hipófise pituitária, né? Hipotálamo pituitário. Então, assim, o overtraining está associado a fatores mais iniciais, né? E a fatores de médio a longo prazo. Tem casos de overtraining com 2 semanas de treinamento, que o indivíduo já estuda na literatura que o indivíduo já tem perda de índice de força, né? Já não tem mais a mesma capacidade que ele tinha no baseline no início do estudo. 2 semanas apenas. É só errar a dose. Isso, obviamente, como eu falei anteriormente, faz com que todos esses exemplos, esses pontos específicos, né, mais iniciais ou mais profundos, a médio e longo prazo, tenham o quê? Um desencadeamento de queda no desempenho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura de uma periodização no estilo leste europeu. Esse slide aqui mostra basicamente um modelo de periodização tradicional, um macrociclo composto por 4 meses, onde cada mês é um mesociclo. Então são 4 mesociclos, você está vendo aqui em amarelo. De 6 a 10 dias tem cada microciclo, ou seja, 3, 6, 9, 12, ou seja, 4 meses, 3 vezes 4, 12, tem 12 microciclos. E dentro desses microciclos, como as sessões variam de 6 a 10 dias, vai depender de quantas sessões a cada desse período de 6 a 10 dias são estimuladas para que se tenha aí a quantidade de sessões que são inseridas em cada microciclo. Isso é um modelo tradicional de uma temporada, por exemplo, de uma preparação de um macrociclo de 4 meses, fundamentado lá pelos documentos, né, pelas evidências lá de Matveev em 1977. Hoje a gente não vê estudo montando experimento, intervenção fundamentado nisso. É até complicado, é muito difícil você fazer uma intervenção e conseguir publicar
É muito difícil, eu estou sofrendo muito lá no mestrado, vendo a dificuldade que é para você poder arrumar, por exemplo, o N. Principalmente aqui no Brasil, é bem difícil, não tem incentivo financeiro, você depende da ajuda dos outros, então é bem complicado. Então é difícil você montar, por exemplo, vou fazer uma intervenção de 4 meses aí com os sujeitos e tal, vou mensurar microciclos, mesociclos, tantas sessões que não sei o que, vou fazer várias análises. Não tem dinheiro, não tem matéria humana, não tem incentivo, é bem complicado. Aqui, essa análise aqui eu mostro uma disposição gráfica, né, uma periodização de treinamento, ou seja, esse mesmo macrociclo, que é um macrociclo integral composto por 4 mesociclos, ou seja, 4 meses de periodização. Estou mostrando aqui graficamente exemplos aqui de 4 tipos de microciclos, um microciclo inicial ou de introdução, um microciclo básico, um mesociclo aí estabilizador e um mesociclo controle. Perdão, aqui no início era mesociclo, né? Um mesociclo inicial ou de introdução, um mesociclo básico, estabilizador e controle. Cada mesociclo desse tem suas intensidades e, obviamente, as suas quantidades de microciclos, que foi mostrado no slide anterior, e eu vou mostrar novamente a disposição gráfica no próximo slide. Está aqui, ou seja, cada bloco desse, né, que tem 3 pilares, é um mesociclo, ou seja, aqui tem um mês de periodização, 4 mesociclos, então aqui tem 4 meses, um mesociclo, 2 mesociclos, 3 mesociclos, 4 mesociclos. Cada mesociclo desse é composto aí por 4 microciclos. Então é bem interessante como é que essa disposição gráfica ela é feita. E aí a gente vai destrinchando ainda, e está aqui, por exemplo, um microciclo composto por 6 unidades de estímulos, ou 6 sessões, como você queira chamar, e isso aqui tem uma semana de periodização. Essa semana de periodização ela pode ser dada aí de 6 a 10 dias, não necessariamente porque tem 6 estímulos que esse microciclo, composto por uma semana de periodização, tem que ter apenas 6 dias ou 7 dias na semana, de segunda a domingo. Pode ter 10 dias, e dentro desses 10 dias ele pode treinar 2 dias seguidos, folgar um, depois treinar um, folgar outro, depois treinar 2 vezes seguidos. Tem 6 sessões dentro de um microciclo. Esse microciclo a literatura fala aí normalmente de 6 a 10 dias. Normalmente, aqui tem 6 estímulos de unidades de treinamento, né? São sessões, mas não necessariamente esse microciclo está composto em 6 dias, todos os dias sem folga, ou simplesmente também em 7 dias, descansando só no domingo. Pode ser aí amarrado em 10 dias. Observe que nesse microciclo no meio dele é um microciclo de introdução, né, ou um microciclo inicial. Ele tem aí justamente uma pequena pausa no meio, tá ali um asterisco, porque obviamente os incrementos, as sobrecargas, elas não podem ser simplesmente aumentadas de eterno. Lembra que nós precisamos ondular? Então tem uma pequena recuperação no meio desse microciclo entre as 6 sessões. Aqui a gente encontra nos maiores livros, nos maiores artigos, tem aí um artigo aí daqui a pouco para poder mostrar como é um modelo de periodização simples, ou seja, um macrociclo integral completo anual, de janeiro a fevereiro. Normalmente é composto por isso aqui: 2 períodos de preparação, uma básica geral e uma preparação específica, o período de competição e o período de transição, que é chamado de destreino, tape, etc. e tal. Isso é uma periodização clássica, ou seja, com um período de competição único, num determinado período do ano. Tá aí essa periodização de janeiro a dezembro. Isso é o que a gente encontra nos principais livros, é o modelo de periodização clássica do leste europeu, que funcionou durante muitos anos e ainda funciona com as suas adaptações, com as suas modificações pontuais de, obviamente, pesquisadores mais modernos, treinadores que estão, né, com respectivos atletas olímpicos e por aí vai. Está aqui como a gente pode pensar em periodizar o treinamento. Isso aqui é um macrociclo integral completo, da mesma forma que está lá, um período aí de janeiro a dezembro, observa aí, ó, só que qual é a diferença desse? Nesse gráfico aqui, a gente vê a mesma coisa, um período preparatório geral e específico, período competitivo, e a gente tem o período de transição, destreino, recuperação, e depois mais um período preparatório específico e o período de competição. Dentro desse calendário, observem aí os asteriscos, nós temos 3 períodos de competição. Então não é uma periodização onde você possa montar um planejamento inteiro e lá no final, no dia D, você está sensacional. Você tem que estar bem
em todos os períodos competitivos. Tem 3 competições importantes aqui a nível máximo, né, que são competições extremamente importantes. Por exemplo, pode ser uma Liga Mundial, um Campeonato Mundial e uma Olimpíada, por exemplo, nesse ano. E aí você tem que estar bem condicionado, né, obviamente no melhor da sua forma física, durante esses períodos aí que antecedem essas competições pontualmente aí em julho, em agosto, depois em novembro. Esse macrociclo, né, integral completo, composto aí por 59 microciclos. Observem aqui que nesse período preparatório, geral, específico, né, competitivo, está separado por quê? Por cores. Isso significa dizer que esse modelo de periodização, normalmente ele estimula uma valência física de cada vez. Salvo aí nos períodos preparatórios, né, gerais, tem aí melhora da capacidade cardiorrespiratória junto com a resistência de força. E observe isso aqui, ó, a separação da força máxima. Observa que no período preparatório geral usa-se resistência de força, mas que durante toda a base de trabalho a força máxima é utilizada e é estimulada como fator principal. E por que eu estou dizendo isso? Olha só, estou trazendo um artigo aqui de revisão de 2018 do Sucomel, publicado na Sports Medicine, que é um artigo só de revisão. Tá? E ele fala sobre a importância da força muscular, ou seja, as considerações existentes com relação a essa valência física para o treinamento. Artigo de 2018, publicado na Sports Medicine. A Sports Medicine é um periódico que só publica artigo de revisão. E dentro desse artigo de revisão, né, dentro desse periódico, o fator de impacto dela é altíssimo. Como é que a gente calcula um fator de impacto de um periódico? Na verdade, é a soma de todas as citações que esse periódico recebeu 2 anos anteriores, para poder fazer a análise, o cálculo do fator de impacto, dividido pela quantidade total de artigos que foram publicados nesse mesmo período no periódico. Então, aqui, o exemplo, né, da equação, por exemplo, citações de 2013 e 2014, a quantidade de publicações produzidas por esse periódico em 2013 e 2014. Isso dá um fator de impacto. Para você ter uma ideia, fator de impacto, você que está aí do outro lado, o fator de impacto da Sports Medicine, que é um grandíssimo periódico de renome, respeitado, tem um fator de impacto 5,86. Para você comparar, o Journal of Strength Condition Research, que é o principal jornal da National Strength Condition Association, né, que é a maior instituição de pressão e treinamento de força do mundo, ao qual nós nos baseamos, um periódico muito prático, né, que nós nos agarramos e fundamentamos, tinha 1,82, parece que foi agora para 2,2. A Sports Medicine tem 5,86. É muito alto. É uma revista extremamente renomada e respeitada. Olha só, o Sucomel, para fundamentar esse artigo de revisão sobre a importância da força muscular, quase não usou referência nenhuma, não. Tem 21 páginas só o artigo de revisão. Tem que ler só 21 páginas para poder entender a importância da força muscular. Sabe quantas revisões tem? 252. O Sucomel só fundamentou a importância da força muscular e as suas implicações para o treinamento com 252 evidências nesse artigo de revisão. Só isso, né? É muito pouco, né? Muita referência, muita evidência para poder fundamentar isso. Então preste atenção, peguei alguns pontos chaves aqui dessa revisão e os autores, né, que não é o Sucomel sozinho, eles falam justamente que para o objetivo de aumentar a força, parece que exercícios isolados, exercícios com o próprio peso corporal, pliometria, exercício uniarticular, eu vejo gente fazendo cadeira extensora unilateral sem ter problema nenhum, sem não ter operado o joelho, ao invés de fazer extensora bilateral. Pelo amor de Deus, assim como kettlebell, né, e outros tipos de treinamento, tem um potencial limitante para melhorar a força máxima, que aumenta realmente exercício básico, agachamento, supino, puxada, desenvolvimento, remada. Isso não pode faltar num programa de treinamento jamais. E aí eles aqui embaixo falam ainda que indivíduos, né, fracos, né, iniciantes, eles devem aí focar, né, no desenvolvimento, né, no planejamento da força geral, antes de enfatizar aí outros tipos de treinamento, como por exemplo trabalho de potência. E aqui embaixo fala justamente isso, né, que parece vital entender como é que a força pode melhorar, né, os fatores fisiológicos subjacentes a esse ganho de força que tem. Então, adiantando aqui,
Quando a gente ganha força por aspectos neurais, a gente aumenta a sobrecarga. Quando se aumenta a sobrecarga, eu tenho, obviamente, adaptações morfológicas, ou seja, eu aumento a área de secção transversa do músculo. Quando eu aumento a área de secção transversa do músculo, esse aumento na massa muscular, que é a área de secção transversa do músculo, reverte em mais ganho de força ainda, por questões morfológicas. Por quê? Lembra que capacidade de geração de força é um misto de componentes neurais e quanto maior a área de secção transversa do músculo, maior a capacidade de geração de força. Então, se pela força eu consigo aumentar a minha área de secção transversa, um músculo maior do que era anteriormente, eu reverto isso em ganho de força novamente. Então está aqui o resumo do processo, né? A relação aí força e hipertrofia. Sujeitos iniciantes aí no treinamento de força, né? Os sujeitos fracos, destreinados, precisam treinar força na base do planejamento. Parece que quando se aumenta a força, com o aumento dessa força, aumenta-se a massa muscular, foi o que eu falei anteriormente. Posteriormente, esse aumento na massa muscular volta novamente e se converte em mais aumento de força, devido a alterações na arquitetura muscular, como aumento no ângulo de penação, comprimento do fascículo e, obviamente, da área de secção transversa. Quanto maior a área de secção transversa do músculo, maior a capacidade de geração de força. Isso está em 200 milhões de livros de biomecânica, com a relação força-velocidade, enfim, né? Então, assim, isso é muito claro na literatura. E aí esse gráfico aqui está nesse artigo do Sucomel, que fala sobre a periodização do treinamento de força, um macrociclo integral completo. Esse mesmo gráfico é aquele que eu mostrei lá atrás, né, cheio de setas com relação à força. Observe que na fase preparatória existe aí o objetivo de ganho de força máxima, só que esse objetivo de ganho de força máxima ele não é nas primeiras semanas, não. A fase geral, período preparatório, a força que você tem que treinar é força de resistência. Por que isso? Um planejamento anual. Por que se o meu objetivo é ganho de força ou hipertrofia e a base da pirâmide tem que ser a força máxima, a força muscular, por que eu não entro diretamente na força? Sabe por quê? Porque quando eu treino muita carga, para um indivíduo, por exemplo, que está iniciando, ele não tem engrama motor, ele não consegue refinar o movimento, ele não tem aí sincronismo de unidades motoras, o recrutamento completo, a inibição do antagonista para a contração refinada do agonista. Então, assim, na fase preparatória geral, deve-se fazer o quê? Altos volumes e baixas cargas, ou seja, tem que melhorar o engrama motor, ou seja, é a força de resistência, é a famosa lá 2, 3 séries de 15 a 20 repetições, levinho para o cara conseguir fazer o movimento. Por quê? Raciocínio o seguinte, o cara entra lá com uma força máxima de 3 a 4 repetições, tem adaptação neural? Consegue refinar o movimento? Não. Está com sobrecarga alta, qual é o risco que tem aumentado? Se lesionar, perder o movimento e, obviamente, por não ter aí o padrão motor já refinado, pode perder o movimento e aumenta o risco de lesão. E, além disso, sabe por que não se deve treinar força máxima e deve-se dar prioridade? Isso não dura um mês, não. Isso dura 2 semanas, no máximo, 15, 20 dias. Mas por que tem que passar por esse período de resistência de força? Está aqui um artigo, simplesmente, mais atual impossível. É um clinical trial, ou seja, um ensaio clínico, corroborando com a revisão anterior, que fala que cargas leves ou pesadas no início de um planejamento têm ganhos similares em força quando se é aplicado um programa com sobrecargas progressivas, que é o que a gente faz com o modelo de periodização. Se você vai ter ganho igual, você vai colocar sobrecarga alta, vai literalmente sacrificar a articulação de um indivíduo iniciante, sedentário, começando no trabalho. Para quê? Se ele vai ter os mesmos ganhos treinando nessas primeiras semanas com resistência de força ou um trabalho de força pura, 3, 4 repetições com altíssimas cargas. A literatura mostra que você não tem que fazer isso. E aí quando a gente vai entrar aí em periodização do treinamento, né, caminho das pedras aí para hipertrofia, a gente tem que entender que existem alguns segredinhos que a gente pode manipular na periodização que vão fazer com que a gente otimize os nossos ganhos, os nossos resultados.